Vamos falar de glutamina agora. Você usa, Rafa? Quanto? Bastante também. Fala. Eu uso de manhã, antes da minha primeira refeição, 20 gramas. Eu uso antes do treino, mais 20 gramas. Uso durante o treino, 20 gramas. Pós-treino, 20 gramas. E antes de dormir, 30 gramas. Quilo meio, mais ou menos. Por semana. Vou te falar dessa importância já já. E você, Evandro? Eu uso de 10 a 15 gramas em jejum e 20 gramas pós-treino, com a creatina e com a whey e o carbinho. Muito interessante. Ítalo, e você? 10 gramas de manhã, 10 gramas pré-treino, 20 gramas intra-treino, 10 gramas pós-treino, 20 gramas antes de dormir. A mesma coisa. Do Ítalo? Normalmente 20 gramas por tomada. Uhum. Eu comprei um livro chamado Glutamina, que eu fiquei muito interessado, e aí estudei durante muito tempo. Eu tive alguns problemas com o sistema imunológico lá para os anos 90, 89, 90, que eu tive uma perda tecidual muito grande. Eu pegava gripe seguida de gripe. E eu tinha muita coisa que eu queria estudar, e entre elas era a glutamina, porque eu lembrava que dentro dos hospitais é o aminoácido mais usado de todos. E aí eu pensava, por que queimaduras, por que as pessoas com sistema, com algum problema de regeneração precisam, né, de glutamina? E por que 60% dos outros aminoácidos transformam na fibra muscular em glutamina, entre aspas, né? Então eu pensei comigo, falei, eu vou estudar mais sobre isso. E comecei a estudar e percebi que o meu sistema imunológico tinha aumentado muito depois que eu tinha colocado. É uma somatória de D3, K2 e a glutamina nos horários certos. A D3 e K2 normalmente eu coloco junto com uma refeição que contém a gordura boa, no jantar, por exemplo, por causa do início do ciclo, enfim, né? Mas a glutamina em si está explicado no livro, em diversas horas, que tem uma parte que o succinato pode atrapalhar a absorção dela se você não colocar em jejum. Se você colocar, a não ser que seja pós-traumático, né? Pós-cirúrgico, alguma coisa do gênero. Então, pós-treino, com um whey ou com carboidrato ou qualquer coisa, é válido pra caramba, mas antes não, entende? E eu, como eu estou treino de estômago vazio, então é melhor colocar glutamina antes do treino de estômago vazio. Então no livro explicou que em jejum pela manhã, antes do treino também em jejum, e imediatamente após o treino junto com alguma refeição que pode ser líquida, pode ser sólida, não tem problema, e depois antes de dormir, por causa dele ser um grande neutro, que é aquele responsável por um monte de neurotransmissor. E outra coisa, eu estudei muito sobre a glutamina por causa que eu tenho hernia de hiato e tive refluxo, esofagite, gastrite nervosa e esofagite. Depois de um problema muito sério que eu tive lá em 2010, que eu tive 5 mortes súbitas e tal. E nessa época eles me tiraram o potássio usando muito cálcio. Então acabaram com o meu rim. Né? E por incrível que pareça, meu rim é perfeito hoje em dia, depois de muita insistência. E como eu tinha refluxo direto, a esofagite veio, acabou com a minha raça, eu comia arroz e dava vazia. Eu comia qualquer coisa da vazia, qualquer tipo de carbo. Baixei o carboidrato e comecei a reforçar a glutamina, pensando, não vou tomar o omeprazol. Eu não penso nunca em fazer isso, entende? Eu quero ver aonde está a enxaqueca, por que está doendo minha cabeça. Eu comi alguma coisa, tem que descobrir, ou água, é isso que eu penso. E aí eu pensei, falei, vou socar o pau de glutamina e não vou tomar remédio. E foi o que eu fiz. Isso dá umas 100 gramas por dia, dependendo do dia, né? Um pouco mais, pouco menos, de glutamina. Eu sou suspeito a falar porque é pra mim, mas eu me curei do refluxo, me curei da esofagite e da gastrite nervosa. Pra mim foi a glutamina. Eu não tenho um dado científico para falar sobre isso, mas no próprio livro já fala que o trato gastrointestinal melhora com ela. Então eu vou te contar algumas coisas legais sobre glutamina. Na realidade, teria muito mais coisas legais para te contar, porque assim, também é uma dos aminoácidos mais estudados. Né? A gente vive uma fase onde tem um pouquinho de excitação sobre o uso da glutamina, tanto do pessoal que é entusiasta do a favor, quanto do pessoal que é entusiasta do contra. O que me preocupa é quando deixa de ser estudioso para ser entusiasta. Então, tanto o pessoal que fala que não funciona nunca está errado, quanto o pessoal que fala que funciona para qualquer coisa
está errado também, né? Agora, perceba que existe um padrão. Todos vocês usam altas doses de glutamina. Quando você fala da relação do succinato, que tem uma fase de dificuldade de absorção, é por quê? Porque glutamina, ele é um aminoácido que a gente costuma chamar de condicionalmente essencial. Aminoácidos essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz. Os aminoácidos não essenciais, ele produz. E a glutamina é um que ele produz, mas nem sempre ela é suficiente para todas as nossas ações. O exercício, como forma de estresse metabólico, ele torna a glutamina um aminoácido essencial. Assim como o trauma, a queimadura, o choque, qualquer situação onde você tem a necessidade de cicatrização, onde você tem a necessidade de reparação tecidual, e nisso a musculação não é diferente. Você foi lá, trabalhou o seu músculo, que é um fluido, tá? Ele tem um dano tecidual, que não é que ele rasga, não é nada disso, mas existe uma injúria tecidual e a glutamina acaba sendo mais útil, tá? Só que qual é o problema da glutamina? Ela é aceita por todos os tecidos. Então quando você toma aqueles 5 graminha lá, magrelo, judiado, aquilo vai para todo lugar, menos para o músculo. Então para você conseguir fazer chegar, a demanda é gigantesca. Então para falar para você que essa glutamina que você toma, ela vai chegar no músculo, meu amigo, a dose tem que ser uma dose maior. Isso que vocês fazem, no meu ver, por conta do treino, tá certo. Eles falam, tudo bem, mas Paulo, nem você nem o Evandro são atletas de competição. Sim, só que nós trabalhamos 14, 16 horas por dia, nós temos horários de sono ruins. Isso faz com que a nossa demanda seja alta. É que a demanda que nós temos, ela é perdida numa série de outras ações. Por que a gente chama um bodybuilder profissional? Porque a demanda dele é toda para a massa muscular dele. Então não dá para você ser, sei lá, ter uma profissão exercendo ela, um advogado e ser um bodybuilder profissional. Você pode ser um bodybuilder amador, mas um profissional não. Por quê? Porque você tem demanda energética sendo perdida para coisas que são além da reparação tecidual do músculo. No caso da glutamina, que você usa cedo, você tem em jejum, você tem a vantagem de estar no jejum e na velocidade de absorção dela. O que é muito parecido com a glutamina que você usa no pós-treino, né? Só que a glutamina, quando você usa peri-treino, ela tem um significado muito especial. A glutamina é o grande doador de radicais amina para você fazer transaminação. O que é transaminação? É quando você produz uma proteína a partir de outra. Esse nível de transaminação é algo que todos vocês conhecem. Todos vocês já foram no médico, todos vocês já pediram aquelas enzimas que eles falam, entre aspas, hepáticas, TGO, TGP, GGT, né? No caso da TGO e TGP, ela é hepática, só que você dosa ela do fígado quando você tem uma pessoa sedentária. Quando a pessoa faz atividade física, parte dessa TGO, TGP que você lê é do músculo, que o músculo faz a transaminação também. Horas. Você vai dar o estímulo muscular, você quer que ele faça o quê? Se desenvolva. Só que, para ele fazer isso, ele tem que fazer síntese de proteína. Para ele fazer síntese de proteína, ele precisa fazer transaminação. Qual é a transaminação mais famosa que a gente conhece? A mais famosa que a gente conhece é na remoção do lactato. Quando você produz grandes quantidades de lactato no músculo, porque o treino é volumoso e intenso, você tem uma parte desse lactato sendo deslocado para formar piruvato e de novo fazer o ciclo de Krebs, e você tem uma parte desse lactato que, uma vez tornado piruvato, ele sofre transaminação. A enzima TGP, transaminação glutâmico-pirúvica, ou transaminase glutâmico-pirúvica. E muito legal que em ciência tudo tem um nome ou do que faz ou do que parece. Então, uma transaminase glutâmico-pirúvica, ela faz o quê? Ela transamina, ela pega uma amina e tira da glutamina para colocar no ácido pirúvico. O que vira isso? Vira alanina. Então, o que você vai ver no cara que faz musculação em alta intensidade? Um aumento de TGP. O que você está medindo? O nível de transaminação que esse cara tem por conta do treinamento resistido. Isso torna a glutamina especial porque ela facilita ou ela dá mais a condição do corpo fazer esse tipo de reação. E quando ele faz essa reação com mais eficiência, uma das coisas que ele faz com mais eficiência é a remoção do lactato. Se ele remove o lactato com mais eficiência, sobra mais tempo e mais oportunidade para ele fazer síntese de proteína. São outras transaminações. E assim sequencialmente. A alanina, você falou?
Alanina. Eu lembro uma consulta já uns 3 anos atrás, que eu cheguei lá com um TGP um pouquinho mais alto, né? Preocupado, né? A gente vê, tem os índices de referência. Aí eu falei, compadre, o TGP aí? Tá ótimo, nossa, ótimo. Aí eu falei, mas tá fora, tá meio pra cima aí, não tá? Ele falou assim, mas olha a sua... o seu ganho, vamos olhar aqui o seu histórico dos últimos 3 meses. Você teve um ganho muscular que foi ativado por uma pela síntese proteica e que exigiu essa questão da transaminação. A gente olhava muito o seu CPK, né, Evandro? E CPK. o CPK é o que a gente usa de índice de intensidade de treino. Então, quando você vê que o músculo está sendo ativado de forma adequada, você vê o quê? TGO alto, TGP alto, CPK alto, DHL alto. A DHL, que é a enzima que produz o lactato, ela é mais difícil ficar fora dos padrões de normalidade, mas ela fica bem alta, bem próxima do limite. Quando você tem uma alteração dessa causada por exercício, o que você percebe? Que outras transaminases não se alteram, como por exemplo a gama-glutamiltransferase, a GGT, ela não se altera com o exercício tanto, muito pouco, e uma outra chamada 5-nucleotidase, que ela é específica da membrana de hepatócito, então ela também não altera. E tem mais uma coisa que não altera, que é legal falar isso, porque tem muito médico que às vezes se assusta, não está habituado a ver exame de gente que faz musculação intenso, né, e se atrapalha. Você vai entrar em insuficiência hepática. Não. Transaminases, elas dosam, o que elas mostram são provas de lesão, não são provas de função. Prova de função que você tem é albumina e coagulograma. Por quê? Porque é justamente isso que muda mais rápido. A albumina nem tanto, porque a albumina é processada a cada mais ou menos 60 dias. Agora, quando você vê o coagulograma do sujeito, a capacidade de coagulação, aí você está vendo uma coisa praticamente imediata. Então, às vezes, a prova de função hepática mais importante que você tem é chegar para o seu paciente e falar assim, você escovou o dente, está sangrando? Tá, pronto. Pode fazer exame que aí você tem coisa para procurar. Agora, olhar esses exames e olhar um só e falar, e taxar, não, isso daqui está sendo problema, vamos tirar, vamos parar, vamos... Claro, se você parar de fazer exercício, o nível de transaminação cai, né? E aí o que acontece? Você para de fazer essa reação. Como a gente estava falando, é ajuste. Parou de fazer exercício, você perde massa. Só que aí o que você vai querer? Vai querer continuar com um exame que seja, entre aspas, no normal? Se aquilo que você faz é fora do normal? Não, você tem que ter... Se você faz algo fora do normal, você tem que ter exames que são fora do normal para o resto das pessoas, mas que seja normal para você. É a mesma coisa que seu filho chegar para você e falar assim, ai pai, eu tô cansado de estudar. Realmente, então para de estudar. Você fala isso pro seu filho? Você manda o seu músculo parar de treinar, portanto? Não, você treina, só que você tem que reconhecer que isso é uma alteração muscular benigna e esperada, porque o inverso também é verdadeiro. Se você tem um paciente que você olha para o resultado dele, ele se queixa que ele não está tendo resultado nenhum, e você observa que não tem alteração de transaminase, significa que ele não está treinando ou está treinando errado. E é essa hora que você tem que juntar ele e falar assim, você não está treinando o suficiente, vamos arrumar um treinador para você que te coloque no rumo daquilo que precisa ser feito. Legal a glutamina, né? Bastante. Agora deixa eu perguntar para vocês, porque eu sei que é mais batidão, mas assim, whey protein.